Mas eu também não aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Tome seu assento, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. O livro de Apocalipse, irmãos, é um livro de esperança para nossas vidas, de esperança para a igreja, porque o livro de Apocalipse nos orienta que a igreja ela está guardada pela mão do Todo-Poderoso, e que a igreja ela tem um caminho, que ela tem uma direção e que ela tem uma esperança da vida eterna, a qual João escreve o livro de Apocalipse, ao qual Cristo revela a João. Nos primeiros capítulos, João vai escrever e vai dizer assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando Jesus vai se revelar a João, João está na ilha de Patmos. João vai ver o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, a qual João vai escrever assim, a qual eu vi. Ele tinha à destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece, a qual eu vi cair sobre os seus pés como um morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus vai dizer para João: João, pega o papel e a caneta e começa a escrever. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas vão de acontecer. O ministério das 7 estrelas, preste atenção. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro são essas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, o pastor. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. João, ele vai escrever aquilo que Cristo fala para ele direcionar as 7 igrejas, a qual delas são a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A primeira coisa que Cristo vai dizer para João é: João, escreve para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja bastante rica, bastante conhecida da Ásia Menor, bastante produtiva na área do trabalho, por conta que a igreja de Éfeso localizava perto da praia, perto do porto. Era uma igreja bastante, socialmente falando, era uma das maiores igrejas, ou se não a maior da Ásia. Cristo vai dizer para João: João, a primeira carta que você vai escrever é para a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja de Éfeso? João. João era o pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja bastante conhecida, bastante disciplinada. Por quê? Porque os pastores da igreja de Éfeso foi Paulo, foi Timóteo e João. O que Cristo está dizendo para João é: João, antes de corrigir outras igrejas, eu vou corrigir a tua primeiro. João, antes de corrigir a outras igrejas, João, corrige a tua primeiro. Aleluia. E a primeira coisa que Cristo vai revelar a João e vai dizer para a igreja de Éfeso é: eu conheço as
suas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Cristo conhecia as obras de Éfeso. Éfeso era uma igreja que sabia cultuar o Senhor. Éfeso era uma igreja que tinha palavra. Éfeso era uma igreja a qual era disciplinada. Éfeso era uma igreja a qual não se cansava, a qual trabalhava para a obra de Cristo Jesus. Aqui Cristo vai dizer: olha, vocês puseram à prova os que dizem ser apóstolos, mas eles não são. Na igreja de Éfeso chegaram apóstolos viajantes para a igreja de Éfeso e diziam: olha, eu sou um dos apóstolos. Olha, eu vivi na época lá de Paulo, eu conheço a palavra, a gente prega, a gente ensina. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha discernimento. Agora ele diz: olha, vocês eram um dos apóstolos, então diga qual era um dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Aí eles falaram: não, era Ciclano, era Fulano, era Bertano. Mas Éfeso não. Éfeso era uma igreja que tinha discernimento. Opa, a gente não come qualquer coisa, a gente não se alimenta de qualquer coisa. O que a igreja precisa, irmãos, é se alimentar da verdadeira palavra de Cristo. Éfeso era uma igreja que não comia mingau, não, ela comia pão. Era uma igreja espiritualmente falando, uma igreja madura, uma igreja centralizada em Cristo, uma igreja que tinha palavra sim. Aleluia. Mas eles tinham discernimento. Eles conheciam quem era e quem não era. Lembra quando João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir? Quem que é o ladrão aqui, irmãos? Não é o diabo, é os falsos mestres, a qual se dizem pastores, que vêm para enganar a igreja, que vêm para roubar a igreja. Se a gente for ler ali, o roubar em outras traduções está dizendo furtar. Qual é a diferença de roubar para furtar? Roubar é tomar a força, furtar é pegar sem que eu perceba. Éfeso estava perdendo, mas não estava percebendo. O que tem de tantos pastores, irmãos, na igreja de Cristo, que estão furtando a igreja, e a igreja não está percebendo. Está na hora da gente começar a ter uma maturidade, um discernimento como Éfeso, e discernir quem é e quem não é em nosso meio. Só que Cristo tinha um porém com Éfeso ali. Era uma igreja conhecida, uma igreja discernida espiritualmente, uma igreja que tinha palavra sim, uma igreja naturalmente espiritual sim. Mas porém, Éfeso, tenho algo contra ti, que deixasses a tua primeira caridade, que deixasses primeiro o teu amor. Mas espera aí, a igreja de Éfeso não era uma igreja que pregava, que ensinava. Mas o que Cristo está dizendo aqui para a igreja e para João é: olha, não adianta vocês pregarem o nome, não adianta vocês cultuarem, não adianta vocês louvarem, pregarem meu nome, tocarem meu nome, louvarem meu nome, mas se vocês não tiverem amor primeiro. Jesus está dizendo para Éfeso: vocês não me amam mais. A igreja de Éfeso entrou em um termo religioso. Sabia cultuar, sabia pregar, vinha no culto de segunda, vinha no culto da quarta, vinha no culto da sexta, participava de escola dominical, participava de oração, vinha no culto do domingo, mas não tinham mais amor. Mas não tinha primeiro a essência. E quantos de nós, irmãos,
viemos no culto, participamos do culto de segunda a segunda, mas não temos mais amor. O que Deus está querendo de mim e de você, irmãos, diante de nós, ser um religioso, de participar de culto, que nós venhamos ser primeiro amor a Ele. Não adianta nada a gente participar do culto, irmãos, mas não entender o porquê nós saímos da nossa casa e estamos aqui. O porquê que a gente vem para a igreja. Para que a gente presta o culto? Para que a gente toca? Para que a gente prega? Para que a gente senta aqui? Para mais um culto, para mais um dia? Não. É por amor a Ele. É por amor a Cristo. Se for para vir na igreja, irmãos, e não saber o porquê está vindo, nem venha. Se for vir para a igreja e não saber o que é amor a Cristo, o que a gente vem fazer aqui, oferecer nossa adoração a Ele, não venha. Saia de casa no primeiro lugar, vou cultuar meu Deus, porque eu amo a Ele, por amor a Ele. Que a gente participa do culto, mas a gente não sabe o significado do culto. A gente não sabe o significado para que a gente senta aqui. O culto como é na nossa casa. A gente ora lá, a gente presta o culto lá e transborda aqui. Não tem como eu sair de casa, irmãos, para ver um culto natural, não. A gente tem que sair de casa para ver um culto sobrenatural, para ver milagres, para ver renovo, para oferecer nossa adoração a Ele. Tens, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e se arrependa. Jesus está dizendo para eles: olha, faz uma retrospectiva de onde vocês caíste. Lembra, pois, de onde vocês faziam a obra por amor a mim. Lembra quando vocês colocavam o meu amor primeiro na vida de vocês. Lembra quando Paulo vai dizer, na Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que Jesus está dizendo para eles: olha, lembra, examine-se, faz uma retrospectiva de onde vocês caíste. Quando Paulo fala, examine-se. Se a gente for procurar no dicionário grego, examine-se quer dizer uma palavra dokimazo. Examine-se quer dizer analisar. Se a gente for ver naquela época, vou dar um exemplo, é como um produtor de diamante. Ele fazia ali as pérolas, os diamantes, e analisava se era verdadeiro ou não, se era falso ou não. O que Paulo está dizendo quando examine-se, pois, a si mesmo? Paulo está dizendo: olha, procura-se dentro de vocês, examine-se dentro de vocês, se vocês estão sendo verdadeiros ou não. O que Cristo quer de nós, irmãos, é verdade, é sinceridade perante Ele. Examine-se, olha, analisa dentro de nós, irmãos, se a gente está sendo verdadeiro ou não, se a gente está praticando culto racional ou não. Será que eu estou sendo verdadeiro perante Cristo? Será que eu estou sendo verdadeiro perante Cristo? Lembra-te, pois, de onde caíste. Faz uma retrospectiva, irmãos. Quando a gente fazia as coisas por amor a Ele, quando a gente larga um pouquinho a religiosidade e começa a fazer as coisas por amor a Cristo. Quer reconhecer o homem de Deus, irmãos? Reconhecer uma mulher de Deus? Hoje em dia está diferente. O homem de Deus é conhecido porque pula.
homem de Deus é reconhecido por quem entrega a profecia. Quer reconhecer o homem de Deus ou uma mulher de Deus, analise as obras. Analise os frutos. Como é que ele é dentro. Faz uma retrospectiva. Lembra de quando nós orávamos mais. Lembra de quando a gente chorava mais na presença de Deus. Faz uma autoanálise. Lá atrás eu fazia por amor, mas o tempo vai chegando e a gente vai empurrando com a barriga, e o amor vai indo embora, e o amor vai se esfriando. Lembra-te, pois, de onde você caiu, e volte às primeiras obras. Deus quer gerar em nós, irmãos, um espírito de arrependimento. E nesta noite, Deus vai gerar em nós um temor, arrependimento. E esse arrependimento vai trazer frutificação em nossas vidas. Aleluia. Lembra quando você orava mais? Comece a voltar ao primeiro amor. Comece a voltar às primeiras obras. Se não, brevemente atirei e tirei do seu lugar os castiçais. Se não te arrependeres. Castiçais era algo que iluminava. O que Cristo está dizendo para eles: ora, se vocês não se arrependerem, o brilho de vocês será apagado. O pecado gera o que em nós, irmãos? A escuridão. O brilho vai embora. Mas se a gente se arrepender, o fruto do arrependimento, o Espírito Santo de Deus gera em nós o arrependimento, e a luz começa a ser acesa novamente. O que Jesus, o que Deus quer gerar nesta igreja, irmãos, é fruto de arrependimento. Para esse brilho, esta chama não se apagar. Aleluia. Deixa eu correr aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu vou repetir de novo para você dar um glória a Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Quando a gente lê essa mensagem, esse versículo, o que nos faz lembrar? Do jardim do Éden, da árvore que estava no Éden, de Adão e Eva, que quando o pecado invadiu lá, essa aliança foi quebrada por causa do pecado. Mas aquele que for fiel, aquele que venceu, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Aleluia. Porque aonde abundou o pecado, irmãos, superabundou a graça. Aleluia. Pecou, errou, tem misericórdia para a tua vida, então se arrependa. Ser fiel, que dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Com glória. Ser fiel, irmão. Ser fiel. Ser fiel.
presença, mas uma esperança futura. Uma esperança para a igreja. Há uma esperança para a igreja, a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Para me encerrar aqui, o primeiro versículo, na parte B, vai dizer assim: que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem que está andando ali, irmãos? É Jesus. Ele estava andando no meio das 7 igrejas. Cristo estava andando no meio das 7 igrejas. Este andar aqui quer dizer como se fosse um general, alguém que anda marchando. E quando eu leio esse versículo, esse andar me faz lembrar do quartel, quando o guarda passava em revista. Cristo andava ali no meio das 7 igrejas, passando em revista. No quartel, quando a gente estava tirando serviço, passava o sargento para ver se estava tudo bem, e a gente tinha que abordar o sargento e perguntar o que estava acontecendo. É como se Cristo estivesse andando ali como um general, como um sargento, passando em revista para ver se as 7 igrejas estavam conforme. Da mesma forma que Cristo andava nas 7 igrejas, passando como um general, passando em revista, Ele passa aqui nesta noite. Ele entra naquela porta como um general, passando em revista. Ele passa nas irmãs como um general, passando em revista. Ele passa na mocidade como um general,